Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Dias atrás eu estava conversando com colegas aqui na Rádio Bandeirantes a respeito do seguinte assunto. Estamos aí nesse processo eleitoral do Grêmio e aí perguntei, em algum momento algum candidato haverá de dizer, se eu for eleito, eu vou trazer de volta Renato Portaluppi para treinar o Grêmio. Eu sei, muitos deles têm falado coisas muito positivas sobre o trabalho do técnico Mano Menezes, o Calef falou, Marcelo Marques falou também, sei que o Denis Abrão gosta muito também do Mano Menezes, mas o Renato tem aquela força muito significativa junto à massa torcedora do Grêmio e sempre acaba funcionando como uma espécie de cabo eleitoral nessas eleições. Ainda não aconteceu, mas acreditem, daqui a pouco vai acontecer e acho que isso pode estar ligado diretamente ao desempenho da equipe neste segundo semestre. Se as coisas começarem a não dar certo para o Grêmio, tenho a certeza de que os candidatos irão falar, algum deles vai falar: eu tenho a solução, e a solução é vocês me elegerem presidente do Grêmio e eu trazer de volta o Renato Portaluppi. Por que eu estou falando nisso? Porque o Renato deu uma longa entrevista para o repórter Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que está lá nos Estados Unidos acompanhando esse campeonato mundial. E todo mundo sabe, o Fluminense é um dos semifinalistas da competição e seguramente o técnico mais comentado no Brasil nesse momento é o Renato Portaluppi. E olha, diria até que em vários países da Europa, todo mundo está elogiando as estratégias que o Renato tem adotado nessa competição. E o que o Renato falou, entre outras coisas? Bom, ele deu uma longa explicação a respeito das dificuldades que a equipe enfrentou no ano passado, sobretudo ele enfrentou no relacionamento com a imprensa. O que disse o Renato num dos trechos da entrevista? Naquele momento, eu estava muito desgastado, ou tudo estava muito desgastado. Muita gente não entendia e às vezes eu me expressava mal, fiquei um pouco nervoso nas entrevistas coletivas. Aí o Renato faz uma crítica também aquelas pessoas, aqueles comentaristas, aqueles setores da imprensa que de algum modo queriam que ele não permanecesse no Grêmio. Ele diz, você sabe muito bem quem são essas pessoas. Aí o Renato fala que já havia comunicado ao presidente Alberto Guerra que, primeiro, tinha certeza de que o Grêmio não cairia e de que não iria permanecer, independentemente do que acontecesse, porque ele queria descansar. Chega a dizer o Renato que Vasco da Gama, Santos, Corinthians, Cruzeiro fizeram proposta depois que ele saiu do Grêmio, mas eu queria férias. E aí entra a questão da possibilidade de um dia voltar a ser treinador do Grêmio. O Renato encerra assim a entrevista. Não quer dizer que jamais voltarei. Um dia eu volto. Quem sabe um dia eu volto. E, obviamente, que esse é o desejo de milhares e milhares de torcedores do Grêmio que têm uma grande ligação com o Renato Portaluppi, que, acima de tudo, valorizam muito, talvez valorizem muito mais o próprio Grêmio do que o Renato. Então, para essas pessoas, esse tipo de frase realmente tem um grande significado. O fato é que o Renato está fazendo um trabalho espetacular, se valoriza muito como técnico, vão chover propostas para ele, o Fluminense vai ter muita dificuldade para mantê-lo no final do ano e quem sabe uma dessas propostas seja no Grêmio como cavalo de batalha de algum dos candidatos. Não se surpreenda se isso acontecer, alguém dizendo, se eu for eleito presidente do Grêmio, vou trazer de volta o Renato Portaluppi. Eu recomendo aí que você leia a entrevista para o repórter Rodrigo Oliveira no site Gaúcha ZH. Nós estamos falando em nome de Frigorífico Borussia. Produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. Você conhece, né? Os produtos do Frigorífico Borussia você encontra em toda a rede de supermercados da capital e do Rio Grande do Sul. E vocês acreditam que tem um novo capítulo na novela Arezzo? Vocês acreditam que o presidente Inácio Julio, do Peñarol de Montevidéu, deu uma nova entrevista? E lá no Uruguai, lá em Montevidéu, as entrevistas sempre são muito cedo da manhã, 7h30 da manhã. Desta segunda-feira, já estava falando o presidente para a rádio El Espectador, lá de Montevidéu. E aí avançando na questão do Arezzo, dizendo o seguinte, a proposta do Peñarol é por um empréstimo de 6 meses com opção de compra em janeiro.
Diz o presidente, o Grêmio já aceitou o empréstimo e o valor. Falta fechar mais 9 meses para que seja liberado. Será que é o que eu entendi? O Grêmio está propondo um empréstimo com duração maior, além desses 6 meses, mais 9 meses, o que praticamente consumiria todo o ano de 2026? Seria essa a estratégia do Grêmio? Não ficou muito claro para mim aqui. O que eu sei é que o Grêmio não quer liberar o Arezzo sem ter a certeza de que vai contratar um novo centroavante, porque pode acontecer qualquer coisa aí com o Bright White e a equipe ficaria mal servida no comando do ataque. Tem o Jardiel, que está sendo promovido, será trabalhado, segundo o técnico Mano Menezes, e tem o André Henrique, que ganhou na hierarquia a posição do Arezzo, mas o Grêmio quer um novo centroavante. O fato é que o presidente disse que o Grêmio já aceitou o empréstimo e o valor, falta apenas mais 9 meses para que o jogador seja liberado. É importante que o Grêmio se manifeste a respeito desse assunto. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Até a próxima!